Queridos, esse mês de outubro é um mês em que as igrejas evangélicas destacam, e especialmente nas igrejas batistas, a celebração do aniversário da Reforma Protestante. Bom, o nome já indica, se é reforma, é para melhorar aquilo que estava desconforme. Era algo que precisava de passar por uma mudança. Então, essa celebração da Reforma Protestante, que começa hoje aqui nesta igreja, e durante os 5 domingos de outubro, o tema aqui será será Reforma Protestante, e até mesmo nos seminários teológicos, os alunos, os estudantes, eles apresentam trabalhos de investigações, né, sobre esse tema. E ali, durante pelo menos uma semana de outubro, nós apresentamos trabalhos para que trouxéssemos à tona o que foi a Reforma Protestante. E além da Reforma Protestante em si, quais foram os motivos da Reforma e quais foram as consequências da Reforma Protestante. E por essa razão, irmãos, eu não posso deixar de valorizar aqui a iniciativa dos jovens dessa igreja, que escolheram tão bem, decidiram abordar este tema, importante tema nesse mês de outubro. E aqui destaco a participação da liderança dos jovens, na pessoa do irmão Arthur. E parabéns, porque eu tenho certeza que outros pregadores virão aqui nos 4 próximos domingos trazer para nós riquíssimas informações, para nós sabermos, porque muito do que se passa hoje nas igrejas vem desse tempo da Reforma Protestante também. Então, eu tenho o privilégio de ser convidado para fazer essa abertura aqui hoje da Reforma Protestante. Mas nós precisamos entender o que é que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento reformista e que tinha como objetivo promover a renovação da igreja. E quando eu digo aqui igreja, nesse contexto, era a igreja católica, sim. A reforma teve início na Europa Central, Alemanha, Suíça, e ela ocorreu no século XVI, ou seja, ali por volta do ano 1500 em diante. E ela teve como líder principal Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele, através desse movimento, ele foi o ápice desse movimento, a pessoa que realmente deu fôlego à Reforma Protestante. Com esse movimento da Reforma Protestante, várias outras igrejas foram criadas, e essas igrejas que foram sendo criadas, elas declaravam que estava fora da autoridade do Papa. Começamos a ver aí algum efeito da Reforma Protestante. Bom, com toda razão, Martinho Lutero foi o expoente máximo dessa reforma. Mas quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero ele era um monge, um sacerdote, da ordem dos agostinianos. Ele nasceu na Alemanha, em 1483. Interessante que Martinho Lutero, ele carregava com ele uma pergunta que o inquietava todos os dias. A pergunta era essa que ele fazia para ele mesmo. O que é que eu preciso fazer para alcançar a Deus e ir para o céu? Esta pergunta atormentava Martinho Lutero, porque ele não achava resposta nas literaturas que ele lia, nas bibliotecas do monastério, enfim. Mas foi na Bíblia que ele achou a resposta. Quando ele leu Romanos 1,17, e lá está escrito assim: o justo viverá pela fé. Esse é o texto final do versículo do capítulo 1. Então, Martinho Lutero começa a entender que se a Bíblia estava dizendo isso, ele começou a entender que a Bíblia seria a defesa dele. A Bíblia seria a resposta para todas as indagações que ele tinha. E que a Bíblia era a única referência para os fiéis de que a salvação é pelas obras. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Deus. Então, no dia 31 de outubro de 1517,
Martim Lutero, que já tinha se manifestado publicamente contrário às ideias do Papa, através das suas bulas papais, Martim Lutero ele vai afixar as 95 teses que ele escreveu, combatendo aquilo que a Igreja Católica pregava como verdadeiro. E isso foi na porta, essas 95 teses, ele pregou aí na porta da Catedral de Wittenberg, que era a cidade onde ele vivia, e era comum naquele tempo as pessoas afixarem na porta dessa igreja avisos, notícias que eram comuns à sociedade. Mas a ideia de Martim Lutero, o intuito dele, era de que os alunos dele, porque além de sacerdote, ele era um professor na Universidade de Wittenberg, ele queria que os alunos dele levassem essas 95 teses e debatessem isso em sala de aula, para que a sociedade fosse formando uma ideia e um conhecimento do que a Igreja Católica pregava como verdade e do que a Bíblia pregava como verdade. Então ele desenvolve essas 95 teses combatendo essas práticas católicas. Só que alguns estudantes de Lutero, eles foram um pouco mais além de discutir essas teses em sala de aula. O que eles fizeram? Eles mandaram fazer cópias dessas 95 teses e começaram a distribuir entre a sociedade, mas naquele tempo nem todos tinham a sabedoria de ler. Os próprios alunos começaram então a ler as 95 teses e discutir com eles, e debater com eles sobre aquilo que o Martim Lutero estava defendendo, contrário às ideias do Papa. Então, por essa razão, os textos de Martim Lutero foram se tornando conhecidos rapidamente. A sociedade foi ficando perplexa. Uau! O que Martim Lutero está combatendo é exatamente contrário àquilo que o Papa divulga através dos seus meios de comunicação, que naquele tempo era através das chamadas bulas papais. Na altura da Reforma Protestante, quem governava a Igreja Católica era esse Papa Leão X. Quem era Leão X? Ele era um homem ele era de origem de uma família de nobres na Itália, da família dos Médici, e este homem, ele era um homem muito vaidoso. Ele era um admirador das artes, da arquitetura, das literaturas, de decoração. Então, esse perfil desse homem vai levá-lo a construir, a começar as obras da Basílica de São Pedro em Roma e também da Capela Sistina. Vejam só, a Basílica de São Pedro, aqui já pronta. Claro, nós não consegui fotos da época, da altura que ela estava em obras. Então veja a suntuosidade dessa catedral. Só por fora nós imaginamos que é uma obra gigantesca. E também a Capela Sistina. Esse é o interior da Capela Sistina, a residência oficial do Papa. Ela é famosa, a arquitetura dessa capela é tão famosa, porque ela foi inspirada no Templo de Salomão. E quem pintou essa Capela Sistina, esses afrescos, não foi nada mais, nada menos do que Michelangelo, que eram os expoentes das artes da pintura da renascentista. Michelangelo é o nome que nós já ouvimos falar, e também Rafael, né? Não é o Rafael, filho do Alexandre e da Angelita, mas é o Rafael daquele tempo da pintura. Então, queridos, para que esse trabalho fosse feito, do que é que o Papa ia precisar muito? Dinheiro. Eu fico a imaginar quanto seria um dia de trabalho de um Michelangelo. Devia ser muito caro. Muito caro. Mas como esse Papa era um homem vaidoso, ele queria deixar essa obra no legado dele durante o governo papal dele. E o que esse Papa então faz para dar andamento a essas obras dessa Capela Sistina e da Basílica de São Pedro? Ele chama um homem chamado Johann Tetzel. Esse homem era um homem da confiança do Papa. Ele era um homem muito habilidoso, ele tinha uma capacidade enorme de convencer pessoas, porque ele era um excelente negociador. Aquilo que ele falava, as pessoas acreditavam.
Então, o Papa Leão X manda Johann Tetzel viajar para toda a Europa para vender as chamadas indulgências. Então, esta era a missão de Johann Tetzel. Mas o que eram as indulgências? Queridos, a indulgência essa é uma indulgência que eu capturei, original. Veja lá, está escrito em italiano, indulgência plenária. O que significa isso? Indulgência plena. Logo abaixo, não sei se vocês vão conseguir ler, está escrito assim, ó, indulgência plenária e remissione de tutte i peccati. E remissão de todos os pecados. E ela era concedida pelo Papa. Nesse caso aí, foi esse Papa, bem após, muitos anos depois desse Leão X, foi esse Inocêncio XIII que deu legitimidade com o seu selo papal a esse documento aí, que foi dado a um tal de Fabrício. Mas o que valia a indulgência? Ela era um documento, esse documento aí, esse certificado, ele garantiu para quem o comprasse a alto preço que a alma dele, daquele que já tinha morrido, sairia do purgatório. Como vocês sabem, a Igreja Católica ensina que quando alguém morre, não vai para o céu e nem para o inferno, vai para o purgatório. Porque lá no purgatório, talvez Deus ainda possa ter misericórdia daquela alma e compreender a necessidade dela de ser salva. E esse certificado, como que era colocado o preço nesse certificado? Ele era para ser vendido. Vejam só, queridos. Primeiro, era de acordo com as posses daquele para quem Tetzel ia oferecer esse certificado. Quanto mais nobre era a pessoa, para ele, dinheiro não era dificuldade. Então pagava-se alto preço por um documento desse. Mas os pobres, que não tinham condições econômicas como os nobres, e que acreditavam no convencimento de Tetzel, eles queriam também tirar a alma de um parente que foi para o purgatório. Porque para eles, todo morto ia para o purgatório. Toda alma ia para o purgatório. Eles vendiam até seus bens patrimoniais para comprar um certificado desse. Queridos, então era de acordo com essa posição social e de acordo com a gravidade do pecado é que era estabelecido o preço de uma indulgência dessa. Não acho isso um absurdo? Pois isso é o que Martim Lutero combatia. Os valores eram realmente muito altos. Então, para além das indulgências que Tetzel vendia, ele também convencia as pessoas a comprarem por valores altíssimos relíquias da igreja, como a gota do sangue de Jesus, que vinha em recipientes. Tinha recipiente que era até feito com ouro. Imagine o preço. E quem comprava isso? Eram os nobres, os duques, os príncipes, os ricos mesmo. Ou também podia comprar um pedacinho, uma lasquinha, um pedacinho da cruz de Jesus. Aquilo era sagrado. E se você tivesse isso em casa, a sua casa era abençoada, era uma casa sagrada. Então Tetzel ficou um bom tempo pela Europa vendendo esse tipo de coisa, convencendo as pessoas de que eram legítimos. E uma frase se tornou muito conhecida no meio do povo por Tetzel, que ele dizia o seguinte: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Ele dizia que escutando aquele tilim-tintim da moeda caindo na caixa, a alma do purgatório sai. O povo naquele tempo era um povo com pouca instrução teológica. Pouca, nenhuma. E acreditavam nisso então, que através da compra dessas indulgências. E veja interessante, as indulgências podiam ser dadas de presente até para quem estava vivo. Olha, no dia do seu aniversário eu vou te dar como indulgência para quando você morrer, sua alma já vai sair do purgatório. Talvez eu nem passe por lá. Mas já está aqui a indulgência. Custou um valor altíssimo, é um grande presente. E as pessoas acreditavam nisso.
E Lutero vai combater, então, a Igreja Católica. Em vários pensamentos, em vários ensinamentos falsos da Igreja Católica naquela altura. Mas Lutero, ele nunca esteve sozinho no avanço da Reforma Protestante. Vamos ver aqui alguns outros nomes que são importantes nesse processo da Reforma Protestante. Por exemplo, os reformadores, João Calvino. Eu creio que alguns de vocês devem até já ter ouvido esse nome, porque João Calvino foi um teólogo, foi um líder, um sacerdote. Todos os reformadores, e também nós vamos ver aqui pré-reformadores, vieram da Igreja Católica, claro, eles eram do clero. Eles conheciam muito bem o meio do clero na Igreja Católica daquele tempo. Então, Calvino, ele foi o idealizador da ideia calvinista e ele fundou a Igreja Presbiteriana, que nós conhecemos até hoje. Outro nome de destaque foi esse John Knox. Quem foi John Knox? Ele era um discípulo de João Calvino. Concordava com as ideias de Calvino, pregava as ideias de Calvino e foi um dos grandes reformadores da Reforma Protestante na Escócia. Ele ajudou a escrever, isso é um fato importante, esse John Knox ajudou a escrever a Confissão de Fé e a ordem eclesiástica para a Igreja Reformada. Nós, batistas, temos a nossa ordem eclesiástica. Qual é o primeiro item da nossa ordem eclesiástica? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Única. Só que também nós vamos ver os pré-reformadores. Porque a reforma, ela eclodiu, ela explodiu nesse tempo dessas pessoas aí. Mas antes disso, já tinha havido alguns movimentos. E foram essas pessoas que que trouxeram ideias para esse movimento reformista. Os pré-reformadores foram pessoas muito importantes. Por exemplo, se me ajudar a mudar aqui, eu não fiz algo errado aqui. Atenção, pré-reformadores. Muda aí, por favor, mais um. Aí, mais um toque. Aí, John Wycliffe. John Wycliffe. Quem foi esse John Wycliffe? Ele era um sacerdote na Inglaterra, portanto, do clero católico. John Wycliffe, ele rejeitou, já antes de Martinho Lutero, 100 anos antes no mínimo, ele rejeitou e combateu os ensinos que a igreja dava acerca da transubstanciação na ceia do Senhor. Você sabe o que é a transubstanciação? A igreja católica ensina que a transubstanciação é quando o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. John Wycliffe foi o primeiro a combater esse ensinamento. E ele também combatia que não existe purgatório. Onde é que está isso na Bíblia? John Wycliffe defendeu o celibato, porque os padres, os sacerdotes não podiam casar. Defendeu também e atacou a venda das indulgências, que já era uma prática não somente do Pio X. Pio X foi um que arrancou muito dinheiro por causa da ambição dele de construir a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. E sobre esse ensino da transubstanciação, eu quero dar aqui o meu testemunho pessoal. Quando eu era pequeno, criança, eu fui ensinado no catecismo de que quando eu ia receber a minha primeira comunhão, eu não poderia, ao receber a hóstia na boca, e era uma hóstia grande, eu não poderia mastigar aquela hóstia de jeito nenhum, porque se eu fizesse isso, a minha boca ia encher de sangue, porque era o corpo de Cristo que eu estaria mastigando. Aquilo para mim foi um terror. Eu fiquei apavorado, porque eu achei que aquilo era verdade. Imagina, a minha mãe me fez uma roupa toda branquinha, e eu lá na fila, para chegar até o padre e receber aquela primeira hóstia, e eu pensando, não posso mastigar. E a minha boca não vai encher de sangue, porque vai derramar sangue sobre essa roupa branquinha, e minha mãe... Então, para mim, foi um terror. Mas desde muitos anos, a Igreja Católica já ensinava isso. Uma outra defesa de Wycliffe é de que ele era contra as superstições que havia dentro da igreja, os sincretismos que havia dentro da igreja, como a fé em relíquias,
as peregrinações, os sacrifícios do próprio corpo, como forma de ter os seus pecados perdoados e de agradar a Deus, fazer promessa, andar de joelhos, enfim, todo tipo de prática que era uma grande superstição e sincretismo. O Wycliffe não concordava com isso, e ele combateu isso. Ele valorizava a Bíblia, como nós batistas, que é a única regra de fé e prática. Apesar de muito perseguido por conta das suas ideias, e lembramos que nessa altura a igreja perseguia e matava muitas pessoas, como aconteceu no tempo da Inquisição, que é uma altura, um tempo bem antes da Reforma Protestante. Houve também as cruzadas. Pronto. Então, o Wycliffe, ele morreu por uma enfermidade. Só que houve um concílio na igreja que julgou o Wycliffe e o condenou, dizendo que ele era um herege. E na igreja católica, todo herege deveria morrer queimado. O que fizeram com o corpo de Wycliffe? Desenterraram e queimaram o corpo dele e disseram para que a sentença fosse aplicada. Outro nome expoente da pré-reforma foi esse nome, Jan Hus. Jan Hus. Também era um sacerdote e professor na Universidade de Praga. E defendia que a cabeça da igreja é Cristo e não o Papa. Que ousadia, que coragem, que intrepidez desses homens. E vamos ver por que esse Papa era uma figura tão importante. E ele pregava que a igreja deveria ser cada vez mais e mais parecida com Cristo. Essa era a defesa de Wycliffe. Cada vez mais semelhante a Cristo deveria ser a igreja. Ele entendia que as Escrituras têm autoridade suprema, acima de tudo e acima de todos. E combatia veementemente a autoridade do Papa. Só que Jan Hus foi condenado num concílio pela Igreja Católica e foi sentenciado a morrer numa fogueira. Foi colocado vivo numa fogueira. E ele morreu cantando salmos. Mas antes da fogueira arder, ele disse para o algoz dele: a minha voz será silenciada, mas daqui 100 anos virá um que vocês não vão conseguir silenciar a voz dele. Isso foi em 1415, a morte de Jan Hus. O que aconteceu 100 anos depois? Veio uma voz que nem o Papa conseguiu calar, Martim Lutero, em 1517. Então essa profecia de Jan Hus se cumpriu em Martim Lutero. Outro nome de um pré-reformador é esse nome aí, Zwinglio. Zwingli foi o principal líder da reforma da igreja na Suíça. E Zwingli não deixou uma igreja assim organizada. Mas as doutrinas dele influenciaram as convicções calvinistas. Não quero entrar em detalhe aqui sobre o que é doutrina calvinista, porque eu creio que você já sabe o que é. Um fato que chamou a atenção desse jovem Zwingli, quando ainda estudante, porque ele ficava profundamente chocado com a exuberância das pessoas durante as celebrações das missas. O luxo, como que era exacerbado. Aquilo chocava, porque a Bíblia prega a ideia de Zwinglio é de que nós temos que ser humildes uns com os outros. Não é humilhado, é apresentar-se numa condição humilde. E ali, naquele contexto, as pessoas se apresentavam numa condição de luxo extremo. Então isso chocou Zwinglio, e ele então começa a investigar. E ele começa então a criticar alguns ensinamentos da igreja. Uma das práticas mais combatidas por pré-reformadores e reformadores era a venda das indulgências. Mas Zwinglio não ficou só por aí. Ele combateu a devoção à Virgem Maria e aos santos.
Zwinglio também combateu a autoridade dos concílios. Os concílios eram sessões onde assuntos eclesiásticos eram decididos e somente ali naquele local. A sociedade não tinha o direito de participar de nenhum debate. Era a palavra final, o concílio. Ele combateu a autoridade do Papa. Ele combatia o culto às imagens, a missa como sacrifício e a existência de purgatório. Zwinglio também se empenhou na obra da reforma e ele partiu do princípio, a base dele era essa, que só a Bíblia contém a doutrina necessária para a salvação. E também ele afirmava que Cristo é a única autoridade da igreja e que a salvação acontece pela fé. Veja que todos eles vão caminhar nessa direção. A salvação é pela fé. E ele nega a salvação pelas obras e nega também que os santos intercedem por nós, a Deus, o nosso Pai. Então, os pré-reformadores foram homens levantados por Deus para protestar com coragem contra a Igreja Católica, contra os pensamentos e as ideias da Igreja Católica, que havia se distanciado das Escrituras fazia séculos. E nenhum desses homens, tanto os pré-reformadores quanto os reformadores, eles tinham como objetivo a criação de uma nova religião. Não, eles não queriam isso. O alvo deles era combater os ensinamentos falsos da Igreja Católica, que eram contrários à Bíblia, especialmente essa venda de indulgências, os abusos do clero. Havia pessoas no meio do clero que, ao invés de cuidar dos seus fiéis, ia cuidar da sua vida pessoal e até a ter filhos. Que lá no Brasil chama de pular a cerca, né? Muitos sacerdotes tinham famílias escondidos. Então, ao invés de cuidar dos fiéis, eles iam cuidar dos filhos. Então, esses eram os abusos. A corrupção, com muito dinheiro entrando na igreja, havia corrupção. A venda de cargos na igreja. O que era a venda de cargos? Chamava-se simonia. O que era? Uma pessoa importante na sociedade queria se tornar mais importante ainda e ia lá e comprava um cargo que nunca ia exercer. E comprava aquilo por alto preço. Então, a bandeira que esses pré-reformadores defendiam era a moralização da igreja. Totalmente deturpada, falsa. E, queridos, como era o contexto da reforma protestante? O que estava acontecendo no mundo nessa altura? Ela aconteceu num contexto de grandes transformações sociais, políticas, econômicas, culturais aqui na Europa. Por quê? Porque aquele formato que havia da Europa medieval já estava sendo demolido. Porque novas ciências foram aparecendo, a literatura foi avançando, novos conhecimentos foram sendo trazidos pelas pessoas, e isso trouxe muito desenvolvimento até científico. Então, estava a Europa, no contexto da pré-reforma e da reforma protestante, estava passando por esse momento de total mudança. Então, no campo religioso, esses movimentos questionavam a falta de moralidade da igreja, o abuso do poder, a avareza, tal como foi esse Papa Leão X, a corrupção e todo tipo de desvios comuns na Igreja Católica na Europa. E quais foram as causas da reforma protestante? É importante nós conhecermos que o que motivou Martim Lutero a manifestar-se contra as práticas da igreja naquele tempo. Sabemos que um dos maiores questionamentos, tanto de Martim Lutero quanto dos seus companheiros de pré-reforma e de reforma, era realmente porque era algo gigantesco em termos de volume de dinheiro, era a venda de indulgências. Então Lutero também foi um que criticava a venda de cargos eclesiásticos na igreja, a venda de relíquias sagradas, conhecidas, como disse agora há pouco, simonia. Mas o que movia Martim Lutero a combater essas práticas da igreja era de que o justo viverá pela fé. A salvação é pela fé. Eu chego a Deus é pela fé. Não é por aquilo que eu faço. Não é pela bondade que eu acho que eu sou. Pelos atributos que eu acho que eu tenho. Não, é pela fé.
E nesse sentido, a fé tem que ser muito forte. Ela tem que ser muito consistente. Então, ele afirmava a garantia de salvação pela fé. E também para que a reforma protestante avançasse, houve também um papel muito importante que foi da criação da imprensa por Gutenberg, lá por volta do ano 1514, por aí, um pouco antes. Gutenberg foi um homem que criou uma imprensa, uma máquina de imprimir, no sistema que ele inventou lá. E com isso, muitos livros, muitas divulgações, panfletos começaram a ser impressos em grande quantidade, e isso foi espalhando pela Europa. E as ideias de Lutero foram chegando ao conhecimento da sociedade. Não só da sociedade cá embaixo, mas da sociedade também nos níveis superiores, das autoridades governamentais, dos príncipes, dos duques, começaram a ter conhecimento. Então, por esse instrumento, as ideias de Lutero foram se espalhando e começou a provocar uma reação no povo. Olha que importante que foi o papel da imprensa nesse sentido. E também quais foram os efeitos da reforma religiosa. Primeiro, a população estava reunida somente em torno da Igreja Católica. Era o que eles conheciam, porque a Igreja Católica era o centro do poder político, administrativo e espiritual do povo. E dominava reinos. As reformas religiosas provocaram a dispersão das pessoas para outras igrejas. E outras igrejas também cristãs, que não se submetiam mais aos dogmas católicos. Foram surgindo essas igrejas. E várias igrejas determinavam, essas novas igrejas, elas foram entendendo que a Bíblia é o meio essencial da revelação divina. E foram se formando desse jeito. Naquele tempo, queridos irmãos e irmãs, já existiam algumas doutrinas evangélicas, mas que não tinham voz, eram abafadas pelo domínio do Papa naquela altura. E existiam já doutrinas que depois tiveram nome, como os menonitas, os anabatistas, os presbiterianos. Um parêntese, anabatista não tem nada a ver que nós somos batistas, originários dos anabatistas. E isso o pastor José vai trazer aqui na próxima semana. A nossa doutrina não veio dos anabatistas, é outra história, mas vamos deixar para domingo que vem. Então, já existiam essas práticas, essas crenças religiosas, que eram fundamentadas na Bíblia, quem podia ter Bíblia. Mas eles não tinham voz. Eles se reuniam, mas eram sufocados pela Igreja Católica. Então, como a igreja representava uma grande força política e também representava a consolidação do poder das autoridades políticas, dos monarcas, se aquele monarca que foi eleito, ou colocado no trono, ou colocado no cargo, e foi aprovado pelo Papa, esse aí tinha aprovação do povo. O Papa aprovou, uau, esse homem também nós aprovamos. Nesse sentido, os nobres começaram a apoiar as ideias de Martim Lutero. Por quê? Eles viram aí uma grande oportunidade do enfraquecimento da igreja. Porque a igreja sendo enfraquecida, o Papa também ia a reboque. E o Papa perdendo força, perdendo poder, eles teriam mais influência política. Outra coisa, eles viram aí uma grande oportunidade de diminuir bastante o pagamento de altos impostos à igreja de Roma. Qual nobre daquela altura não queria isso? Começaram então a apoiar as ideias de Martim Lutero. Mas quais foram as reações da Igreja Católica? Ela não ficou em silêncio. Primeira coisa que ela fez, ela não aprovou as críticas de Lutero. Então, o Papa Leão X, ele emite uma bula papal, exigindo que Martim Lutero fosse a público e se retratasse, negando tudo aquilo que ele afirmava contra a Igreja Católica. O que Martim Lutero fez? E olha, uma bula papal era como se fosse um documento sagrado da Igreja Católica Romana. Martim Lutero leu essa bula, foi à praça pública, diante de muita gente, ele queimou essa bula papal. O que isso provocou? Reacendeu a ira da igreja contra Martim Lutero e começa uma grande perseguição.
Mas Deus enviou um homem e levou Martim Lutero para um castelo, secretamente, e ali ele foi salvo, e Martim Lutero ainda fez muitas coisas, como a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Vamos ver agora, queridos, os 5 pilares que sustentam a reforma protestante. Esses 5 pilares são chamados dos 5 solas. Primeiro, sola fide, sola gratia, que é somente a graça de Deus nos salva. Por quê? Porque ninguém consegue merecer a salvação. É um presente gratuito de Deus, só a graça. Também sola fide, ou só a fé. Somente pela fé somos salvos e justificados do pecado. Nossas obras não nos salvam. Depois, sola Christus. Somente Cristo salva. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para todos os pecados. Ninguém mais pode nos salvar do pecado. Outro sola. Sola Escritura. Somente as Escrituras é que devem ser a base de toda e qualquer doutrina. Saiu da Bíblia, é heresia. As tradições da igreja só têm valor se tiverem bom embasamento na Bíblia. E essa sola, chamada soli deo gloria, glória somente a Deus. Ninguém mais merece nossa adoração. Nem outros deuses, nem santos, nem Maria, nem qualquer outra pessoa. Somente Deus. E destes 5 solas, o que me foi atribuído aqui hoje, na abertura dessa semana da Reforma Protestante, é falar para vocês alguma coisa sobre solos Christus, somente Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, lá está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Não há outro. A doutrina solos Christus, ela nasceu com os reformadores para refutar, para combater as heresias que a igreja cometia e ainda comete até os dias de hoje, não é? Colocando outros meios de salvação e outros meios de comunicação com Deus. O catolicismo romano, irmãos, o catolicismo romano começou a afastar-se do evangelho já no ano 431, quando surge a figura de Maria. Porque os pagãos tinham deuses, homens. A Igreja Católica, então, introduz uma mulher, Maria. Isso no ano 431. E já no ano 787, a Igreja Católica instituiu o culto às imagens. Isso é o quê? Idolatria, pecado. E também a Igreja Católica instituiu no ano 933 a canonização de pessoas transformadas em santos. Veja, queridos irmãos, há quantos anos essas práticas vêm sendo praticadas na Igreja Católica até os dias de hoje. E quantas pessoas estão a crer nessas práticas. Instituiu também a figura do sacerdote, do padre, como vigário de Cristo. Quem é essa pessoa, vigário de Cristo? É aquela pessoa a quem os fiéis católicos iam ocasionalmente, ou numa época determinada, diante do confessionário, confessar os seus pecados para aquele vigário. E a Igreja Católica deu a este vigário o poder de perdoá-los, mediante a prescrição de penitências. Os seus pecados foram esses, reze tantas Ave Marias, não era assim? Tantos Pai Nosso, fique de joelhos, enfim. Eu passei por isso. Maria, ela é elevada à posição de intercessora. E os santos também entram com os seus méritos na intercessão para a obra de salvação. E por ser mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. É o que afirma, vejam isso,
Isso não veio da minha cabeça. Eu busquei lá no texto, na Constituição Dogmática da Igreja Católica, chamada Lumen Gentium, ou seja, Luz dos Povos, que aconteceu no Concílio Vaticano II. O que diz o artigo 53 desse Lumen Gentium a respeito de Maria? Vejam bem, na anunciação do anjo, Maria é uma pessoa... Não, na anunciação do anjo, a Virgem Maria recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo e trouxe ao mundo a vida. Por isso, é reconhecida e honrada como a verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Está escrito neste dogma, nessa Constituição Dogmática da Igreja Católica. Veja que posição Maria é levada, tirando o lugar de Cristo. E como mãe do Senhor, Maria tornou-se uma pessoa inteiramente singular, ou seja, ninguém igual a ela. Antes, durante e após o nascimento de Jesus, diz essa Constituição, que Maria permaneceu virgem. E no final da sua vida, ela foi elevada ao céu, de corpo e alma. E isso se chama Assunção de Maria. E o fato de ela ter sido isenta de qualquer pecado original, chama-se a Imaculada Conceição, nessa Constituição Dogmática. Irmãos, eu trago aqui esta posição católica justamente para mostrar para eles que somente Cristo não é suficiente, que somente Cristo é suficiente. Entretanto, para nós, Jesus deve ser o nosso fundamento, a nossa pedra angular. Porque diz Paulo em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele não é apenas o nosso fundamento, não, Jesus é também a cabeça. Irmãos, um corpo pode até ter vida faltando algum membro. Não vemos pessoas faltando algum membro, mas um corpo não tem vida sem cabeça. E Jesus Cristo é a cabeça da igreja. É Ele quem governa a igreja. Quero ler para vocês 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Na igreja de Deus, queridos, não existe espaço para um bispo universal. A igreja de Deus, não. Isso é usurpar o lugar de Cristo. Querer meter alguém lá no lugar de Cristo. Porque Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o soberano que governa a igreja. Ele é o noivo que vai desposar a igreja e com ela reinará para sempre. Somente Jesus é capaz de nos livrar das trevas e água dessa tosse aqui. Como diz em Colossenses de novo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Todos que tiveram encontro com Cristo, tiveram a sua vida transformada pelo seu poder e pelo poder da sua palavra. E a Bíblia vai transformando pessoas até os dias de hoje, dia após dia. Jesus nos salva deste mundo sombrio em que vivíamos e nos dá uma vida limpa, santa, justa. Quantos de nós, queridos, estaríamos mortos
e aqui eu enfoco espiritualmente, se permanecêssemos na vida que tínhamos antes de encontrar a Cristo, onde nós estaríamos hoje? Se tivéssemos renunciado a Jesus Cristo quando Ele nos foi apresentado. Graças a Deus, irmãos, que nós tivemos este encontro maravilhoso. E este encontro foi suficiente para nos libertar. Não precisamos mais, estamos libertos. João 8,32 diz isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Não há falsidade nisso. Verdadeiramente somos livres. Jesus é capaz de nos levar ao Pai. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens, como vimos agora há pouco em Colossenses. Há alguns anos, eu me lembro de ouvir uma frase católica que dizia assim: se o filho não está atendendo, peça para a mãe que o filho atende. Era assim. Uma indicação de pedir a intercessão de Maria, não é? Tratando-a como uma mediadora entre Deus e os homens. Mas Jesus respondeu a Satanás. Jesus respondeu a Tomé. Perdão pelo Satanás, Tomé. Nós vamos encontrar no céu. Jesus respondeu a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, Ele é o caminho, está no singular, não está no plural. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nenhum santo é capaz de nos levar a Deus. Nem Maria, a mãe de Jesus, é capaz de fazer isso. Mas somente o nome que está acima de todo nome. Este nome tem poder. Conforme diz Filipenses, capítulo 2, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vejam só. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? É Jesus Cristo, solos Christus. E só um ser dotado de duas naturezas é que pode fazer essa ligação perfeita com o Pai. Por quê? Vejam bem, Jesus, sendo 100% Deus, ele está totalmente ligado à Trindade. E Jesus, sendo 100% homem, como foi? Ele conseguiu, e consegue até hoje, reconhecer a natureza humana e suas dificuldades. E Ele é capaz de nos dar a salvação, de nos reconectar com o Pai. Isso chama redenção. Só Jesus. Como diz Atos 4, versículo 12, assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não. Só Jesus. Somente Ele é capaz de nos dar salvação, porque somente Ele se sacrificou por nós. Ninguém mais. Ele nos comprou com alto preço. Preço de sangue. E eu quero caminhar, irmãos, para ler com vocês juntos, se for possível, o encerramento dessa mensagem com este texto que o apóstolo João escreveu, logo no capítulo 1. Eu queria que nós lêssemos em uma voz, até para despertar alguns do sono, ler comigo, ler conosco essa mensagem que está aí. Vamos lá? Preparados? No princípio, Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe seria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha para certificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. E ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, eis o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos. Glórias a Jesus. Irmãos, embora tenha falado aqui muito dos católicos, visto que a reforma partiu do catolicismo, também temos problemas nas igrejas evangélicas. E por isso eu quero deixar aqui pelo menos 2 perguntas para meditação. As igrejas evangélicas de hoje precisam de alguma reforma? Uma outra pergunta. Considerando que a igreja somos cada um de nós, sendo assim, você está precisando de uma reforma bíblica? Irmãos, cada um de nós pode ser um Martim Lutero dentro de nós mesmos. É uma questão de reflexão, pura reflexão, do que você já conhece da Bíblia, do tempo de crente que você já tem, não importa. Mas cada um de nós pode ser Martim Lutero. A reforma precisa acontecer dentro de nós, dentro de cada crente, individualmente. Meus queridos, no mundo com tantas opções religiosas e espirituais, Jesus Cristo, ele é o enviado de Deus, e mais que isso, ele é o próprio Deus, que veio reconciliar a humanidade, tão distante de Deus, trazendo perdão dos pecados, vida nova e salvação. É isso que Cristo oferece. Por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, conhecemos o amor de Deus, que inverte a lógica do mundo. O amor de Deus inverte a lógica do mundo. Tanto é que o que nós vemos no mundo é o ódio sendo espalhado e trazendo tanta desgraça para países inteiros. Ódio. Em Jesus, Deus se revela na miséria, na fraqueza, na dor e no nosso sofrimento. Na cruz encontramos o Deus misericordioso e solidário com o sofrimento humano. E esse que foi a cruz foi Jesus. Com isso, qualquer pessoa não depende de seus méritos, não depende de riqueza, de poder, de obras para ser aceita por Deus. Porque essas coisas nunca serão suficientes. Somente Cristo basta. Somente Cristo basta. Então, queridos irmãos, celebremos juntos esse dia e os próximos dias de domingo que virão. São tão significativos para a história da igreja e nos incluímos nessa história. E glorifiquemos ao Senhor por ter levantado homens que se dispuseram a defender com coragem, com bravura, a fé na palavra de Deus. Só lhe deu glória. A Deus seja a glória. E que Deus abençoe a sua semana com poder. Amém.